Imagine dirigir por uma rua onde as casas à sua esquerda pertencem à Suíça, mas as casas à sua direita pertencem à Alemanha. Você para pegar um café e o preço está em euros, mas quando você paga com esses euros, o caixa te dá o troco em francos suíços. Você olha para uma caixa de correio próxima e ela tem dois CEPs diferentes escritos na frente, um para o serviço postal alemão e outro para o suíço. Isso não é um enigma hipotético de geografia. Isso é a vida real em uma pequena vila chamada Bussingen am Ochsen, que com certeza acabei de pronunciar errado, e ela está localizada dentro da Suíça, mas pertence à Alemanha. Esta é um município alemão que cobre menos de 8 km² e tem uma população de aproximadamente 1.400 pessoas. É realmente bem pequena. Sua bandeira é um estandarte de duas listras, azul e branco. No centro está o seu brasão de armas, um escudo vermelho e branco, que alguns dizem representar o fato de estar cercado pela Suíça, com um ramo central de videira, com duas grandes folhas verdes segurando um único cacho de 19 uvas azuis. Ele simboliza a importância histórica da região na produção de vinho, setor essencial para a cidade. Politicamente e legalmente é completamente alemã. Ela responde ao governo em Stuttgart, sendo parte do estado de Baden-Württemberg, na Alemanha, e ao governo central alemão em Berlim. Seus cidadãos votam nas eleições alemãs e ela faz parte oficialmente do distrito de Konstanz. Se você olhar o mapa, verá que Büsingen está totalmente isolada do resto da Alemanha. Ela fica totalmente dentro das fronteiras da Suíça, cercada por 3 cantões suíços, Schaffhausen, Zurique e Thurgau. No seu ponto mais próximo, uma faixa de terra suíça com apenas 680 metros de largura separa a vila do restante do país. Por causa dessa configuração única, Büsingen é o que os geógrafos chamam de uma exclave da Alemanha e um enclave na Suíça. E viver aqui significa lidar com um estranho equilíbrio de certa forma, ter uma identidade dupla. A vila tem 2 códigos telefônicos de país, 2 serviços postais, 2 opções de saúde e até 2 forças policiais que compartilham jurisdição dependendo da situação. Então, como um pequeno pedaço da Alemanha acabou preso dentro da Suíça, porque ninguém simplesmente corrigiu o mapa depois de todos esses séculos, ou entregando-o aos suíços ou reconectando-o à Alemanha. E como é realmente viver lá, fazer compras, pagar impostos, chamar uma ambulância ou a polícia em uma cidade que existe em 2 sistemas ao mesmo tempo. Para entender como essa pequena vila se tornou uma das mais estranhas anomalias de fronteira da Europa, precisamos olhar para uma história de vários séculos cheia de sequestros de verdade, disputas familiares e impérios muito teimosos. Ei pessoal, meu livro já está disponível. Ele se chama Países que Quase Existiram e reúne mais de 100 curiosidades sobre história e geografia. Disponível só em português no momento, mas quem fala o idioma pode comprá-lo pelo link na descrição. Ok, para entender por que Büsingen está separado da Alemanha, você precisa esquecer o conceito moderno de fronteiras definidas e organizadas que temos hoje na maioria dos lugares. Séculos atrás, a Europa Central era uma bagunça, tipo um quebra-cabeça, eu diria, de territórios sobrepostos, propriedades de famílias e lealdades feudais sob o Sacro Império Romano Germânico. Quero dizer, olha só o caos absoluto desse mapa. As terras não pertenciam a uma nação unificada, pertencia a qualquer senhor ou duque que por acaso herdasse ou comprasse, e a lealdade deles aos seus superiores também mudava bastante. No final dos anos 1600, Büsingen estava sob o controle de um senhor feudal chamado Eberhard in Thurn. Eberhard era de uma família local proeminente, mas tinha um relacionamento ruim com vizinhos e até parentes. A região era profundamente dividida entre protestantes e católicos, e aparentemente, após uma discussão intensa com o pastor local, os próprios primos de Eberhard os acusaram de praticar o catolicismo secretamente. Em 1693, as coisas pioraram. Um grupo de autoridades suíças da cidade vizinha de Schaffhausen cruzou a fronteira e entrou na vila. Eles sequestraram Eberhard e o trancaram em uma masmorra. Ele passou 6 anos preso pelos suíços
Esse sequestro, na época, causou um incidente internacional bastante sério. Na época, os proprietários de terras de Busingen eram os Habsburgos, os governantes do Império Austríaco. A Áustria viu o sequestro de um de seus senhores feudais como violação direta de sua soberania, e eles também queriam proteger o catolicismo, que era a sua religião, contra o avanço dos protestantes da Suíça. A disputa diplomática ficou tão grave que a Áustria ameaçou invadir o território suíço. Eventualmente, os suíços recuaram e libertaram Eberhard, que de fato se converteu ao catolicismo, talvez só por birra ou como forma de agradecer ao imperador austríaco, ou talvez as pessoas que o prenderam estivessem certas em sua acusação. Avançando algumas décadas, a Áustria começou a consolidar seus territórios, vendendo várias regiões dispersas na área para o cantão suíço de Zurique. Eles venderam quase tudo na região ao redor, mas por causa do rancor profundo deixado pelo sequestro de Eberhard, a Áustria se recusou a vender Busingen. Eles mantiveram a vila, aparentemente apenas por teimosia e despeito contra os suíços. Porque a Áustria manteve esse ponto literal no mapa, Busingen permaneceu ligada ao mundo alemão e aos impérios em constante mudança, em vez de se fundir com a Suíça junto com todos os territórios ao redor. Durante as guerras napoleônicas, em 1805, a Áustria foi forçada a entregar a vila ao Reino de Württemberg, que era aliado de Napoleão, mas ela permaneceu sob domínio alemão, não suíço. Anos depois, ela foi para o Grão-Ducado de Baden por um tratado de fronteira. E então, quando Baden se juntou ao recém-criado Império Alemão em 1870, Busingen passou a fazer parte dele, parte da Alemanha. O antigo ressentimento austríaco criou oficialmente uma ilha alemã permanente dentro do território suíço. Com a chegada do século XX, ser uma ilha alemã na Suíça passou a gerar sérios problemas para os moradores locais. Após a Alemanha perder a Primeira Guerra Mundial em 1914, a situação econômica do país era um desastre. A moeda alemã estava entrando em colapso, mas a vizinha Suíça era estável e até próspera. Os moradores de Busingen decidiram que já tinham tido o suficiente de ficar no meio do fogo cruzado. Em 1919, o vilarejo realizou um referendo oficial. E a pergunta era simples: devemos deixar a Alemanha e nos tornar parte da Suíça? O resultado foi esmagador. Impressionantes 96% dos eleitores escolheram se tornar suíços. Mas alterar fronteiras internacionais não é tão simples. A Suíça aceitaria a vila, mas conforme normas internacionais, tinha que oferecer um território à Alemanha em troca para manter a equidade. Como a Suíça não conseguiu oferecer território que a Alemanha desejasse, a transferência de terras não ocorreu. A Alemanha não quis ceder a vila sem receber nada em troca, e os moradores continuaram sendo alemães contra a vontade. A situação ficou crítica na Segunda Guerra Mundial. Quando a Alemanha nazista iniciou a guerra, a Suíça manteve-se neutra. Para proteger sua neutralidade, o governo suíço efetivamente fechou suas fronteiras internacionais, e isso significava que a vila ficou completamente isolada do restante do Terceiro Reich. Isso criou alguns problemas logísticos bastante bizarros. Por exemplo, o que acontecia quando soldados alemães servindo nas frentes que moravam em Busingen queriam voltar para casa durante a licença? A Suíça não podia permitir que militares alemães marchassem pelo território neutro suíço. E para resolver isso, um sistema bastante incomum foi criado na fronteira. Os soldados alemães chegavam à fronteira suíça e tinham que entregar suas armas aos guardas de fronteira suíços. Então, os oficiais suíços entregavam aos soldados alemães grandes sobretudos civis. Os soldados vestiam esses casacos para cobrir seus uniformes militares alemães. Eles então recebiam permissão para atravessar o pequeno trecho do território suíço até suas casas em Busingen, completamente desarmados e disfarçados de civis. Quando a licença terminava, eles voltavam, devolviam os casacos, pegavam suas armas e retornavam à guerra. Quando a guerra terminou em 1945, a Alemanha foi derrotada e ocupada pelas forças aliadas e Busingen foi colocada na zona de ocupação francesa. E mais uma vez surgiu a ideia de a Suíça absorver a vila, mas o governo suíço recusou-se a fazê-lo unilateralmente. Eles acharam que tomar território de um vizinho derrotado, sem um governo alemão soberano para aprovar, pareceria uma apropriação ilegal de terras,
talvez plantasse uma semente para problemas futuros, e assim, Büsingen permaneceu exatamente onde estava. Na década de 1960, tanto a Alemanha Ocidental quanto a Suíça perceberam que administrar uma vila desse jeito diariamente era completamente insustentável. Manter uma fronteira alfandegária rígida em uma vila tão pequena fazia com que sempre que um morador precisasse comprar leite ou ir trabalhar, tivesse que passar por controles alfandegários internacionais. Então, para resolver esse pesadelo logístico, eles se sentaram e assinaram um tratado abrangente em 1964, que entrou oficialmente em vigor em 1967. Esse tratado reestruturou completamente como Büsingen funciona e criou o sistema único que existe hoje. A parte mais importante foi que Büsingen foi removida da área aduaneira da União Europeia e colocada inteiramente no território aduaneiro suíço. De repente, os postos de controle entre Büsingen e Suíça sumiram. E desde 1967 você pode caminhar ou dirigir da Suíça para Büsingen e voltar sem ver um único guarda ou ter que passar por controles de passaporte. Apesar do fim das fronteiras econômicas, as políticas seguiram intactas. E esse compromisso criou uma realidade dupla muito estranha, onde quase todos os serviços diários na cidade têm uma versão alemã e uma versão suíça. Pegue o serviço postal como exemplo. A vila tem códigos postais completamente diferentes e separados. Se você quiser enviar uma carta usando o sistema postal alemão, você usa o código postal de 78266. Mas se você quiser usar o sistema suíço, você usa CH 8238. O correio local recebe correspondências dos dois países, mas para enviar carta à Suíça, use selo suíço e pague tarifa suíça. Se for enviar para a Alemanha, precisa da versão alemã. O sistema telefônico também é misto. As casas em Büsingen costumam ter tomadas telefônicas alemãs e suíças. Os moradores podem escolher ter um número de telefone alemão começando com +49, um suíço começando com +41, ou podem simplesmente, ter ambos, para que amigos de qualquer país possam ligar para eles sem pagar taxas de chamadas internacionais. E essa dualidade se estende também à economia local e à moeda. Como Büsingen faz parte politicamente da Alemanha, a moeda oficial é o euro. Mas como a cidade está economicamente ligada à Suíça, quase ninguém usa euros no dia a dia. A maioria das pessoas que moram em Büsingen atravessa a fronteira aberta para trabalhar na Suíça, o que significa que recebem seus salários em francos suíços. Por décadas, a cidade era tão suíça culturalmente que até o correio local recusava marcos alemães para selos, aceitando apenas moeda suíça. Hoje em dia, se você entrar, numa padaria, num restaurante, alguns preços podem até estar em euros, mas a principal moeda usada nas transações é o franco suíço. E aí tem a questão da aplicação da lei. Como se policia uma cidade onde as leis locais são alemãs, mas não existe uma fronteira física impedindo que um criminoso fuja para a Suíça? O Tratado de 1967 solucionou isso com jurisdição compartilhada. A polícia alemã e a cantonal suíça podem atuar em Büsingen, porém possuem cotas bem rigorosas. A polícia suíça pode entrar na vila para fazer prisões e levar suspeitos de volta para a Suíça, mas nunca pode haver mais de 10 policiais suíços na vila ao mesmo tempo. Acho que é para evitar que interpretem como invasão. Por outro lado, o número de policiais alemães é limitado a 3 para cada 100 moradores. Se policiais alemães precisarem ir do restante da Alemanha até Büsingen, precisam atravessar território suíço. Mas o tratado estabelece que, enquanto estiverem dirigindo pela Suíça, eles devem usar rotas especificamente designadas e estão terminantemente proibidos de realizar qualquer ação policial oficial até retornarem à vila. Até os carros em Büsingen têm regras próprias. Em vez de usar as placas padrão do distrito de Constança, na Alemanha, os carros registrados na vila recebem um prefixo único, B, BU, com uns pontinhos, não sei como se chamam, e S. Isso faz com que seja uma das placas mais raras de toda a Alemanha. Existem só cerca de 700 dessas placas emitidas. O motivo não é apenas orgulho local, ela foi criada para ajudar os agentes da alfândega suíça. Quando um carro com placa BUS entra mais fundo na Suíça, as autoridades suíças sabem instantaneamente que ele pertence a alguém que vive dentro da União Aduaneira Suíça,
Então eles não param o veículo por exemplo, importar um carro estrangeiro não registrado. No fim das contas, é como se a vila pertencesse efetivamente aos dois países, ou pelo menos aos dois sistemas ao mesmo tempo. Um último fato curioso é que até mesmo o cenário esportivo local está dividido entre duas nações. O clube de futebol local, FC Busingen, é um time alemão formado por cidadãos alemães. Mas como não faz sentido viajar horas para jogar contra outros times alemães da região, o FC Busingen é o único clube de futebol alemão oficialmente autorizado a competir no sistema da Liga Suíça de Futebol. Eles jogam suas partidas em casa em solo alemão e as partidas fora de casa em solo suíço. Busingen-Oxenheim é uma lembrança viva de que fronteiras não são linhas naturais esculpidas na terra, são invenções humanas, muitas vezes resultado de acidentes históricos, tratados esquecidos, discussões políticas antigas e até sequestros por causa da religião de alguém de cerca de 400 anos atrás. Aquela simples briga de família em 1693 conseguiu sobreviver ao colapso do Sacro Império Romano-Germânico, à ascensão e queda do Império Alemão, a duas guerras mundiais e a criação da moderna União Europeia. Em vez de apagar a anomalia, Alemanha e Suíça construíram um sistema cooperativo e complexo que permite que, efetivamente, um punhado de cidadãos viva em um limbo político. É um lugar onde você pode ficar com um pé na Alemanha e outro na Suíça, pedir sua comida de um país e pagar com a moeda de outro. Busingen pode ser um desafio logístico para contadores e funcionários dos Correios, mas isso prova que, com paciência diplomática suficiente, dois países podem transformar um estranho erro histórico em um lugar perfeitamente pacífico que muitas pessoas ainda chamam de lar.